noite, irmãos e irmãs. Bom retornarmos à casa do Senhor e dar continuidade também ao que nós começamos a falar hoje pela manhã. Eu convido você a abrir então a sua Bíblia, lá em Miqueias, capítulo 1, versos agora de 8 a 16, de manhã nós lemos os versos de 1 a 7, e agora Miqueias capítulo 1, de 8 a 16, mesmo assentado como você está, nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezal tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os cordéis ao carro, ó moradora de Laques. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro, assim diz o Senhor. Nós vamos continuar falando sobre o mesmo tema que nós falamos de manhã, quando o Senhor desce para purificar a sua comunhão. É interessante, irmãos, que sempre que o Senhor desce, Ele revela o pecado, executa o juízo santo e purifica um povo para a verdadeira comunhão pactual. Nós vimos um pouco disso hoje de manhã. Mas é preciso que nós caminhemos um pouco, entendendo que há uma diferença entre estar reunido e estar em comunhão. Podemos compartilhar o mesmo espaço, podemos compartilhar a mesma liturgia do boletim, a mesma confissão de fé, e ainda assim haver distâncias espirituais consideráveis entre nós, pecados tolerados, ídolos silenciosos. A comunhão pactual não é sustentada por uma proximidade física. A comunhão pactual é sustentada por santidade. E o que acontece então quando o Senhor decide tratar a santidade da sua própria comunhão? Em Miqueias 1, de 8 a 16, nós não vemos apenas um anúncio de juízo contra as cidades. Nós vamos ver aqui o Senhor descendo para purificar o seu povo, os quais Ele escolheu. Vemos lágrimas, vergonha, perdas, humilhação, tudo como instrumento de uma santidade que não negocia com o pecado. Mas, quando o Senhor desce, Ele não preserva aparências, Ele purifica a comunhão. E para compreender um pouco dessa purificação, precisamos lembrar que ela ocorre dentro do próprio povo da aliança.
Nós vimos hoje de manhã e falamos sobre isso daqui hoje de manhã. Miqueias vai profetizar em um período de crescimento econômico, de religiosidade ativa em Judá. Havia uma estabilidade relativa, centros urbanos fortalecidos e um culto estabelecido. Mas a espiritualidade era superficial. Havia idolatria misturada ao culto, havia injustiça social institucionalizada, havia confiança política substituindo a confiança pactual, havia liderança espiritual comprometida, e o problema não era a ausência de religião. Tinha religião, tinha culto, tinha liturgia. O problema que Miqueias trata é que a comunhão deles não era santificada. Era uma comunhão sem santidade. E quando a comunhão se corrompe, então o Senhor desce. E aí Miqueias está falando sobre esse pano de fundo. Deus não desce para destruir a aliança que ele havia feito com o povo lá no Sinai. Deus desce para purificar essa aliança. E o texto vai nos mostrar também alguns movimentos, 4 movimentos dessa purificação divina. O primeiro está no verso 8 e 9. Vamos ler. Diz assim: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Primeiro momento, então, nós vamos ver que um desses 4 movimentos de purificação vai versar sobre quando o Senhor desce, ele desperta a sensibilidade espiritual. E ele vai dizer assim, ó: por isso lamentei e uivarei. O profeta então reage com uma dor profunda aqui. Ele não trata o pecado como uma estatística espiritual. Ele não trata o pecado como algo que é apenas banalizado. Ele trata o pecado como se deve tratar. Ele sente o peso da santidade violada pelo pecado. A primeira evidência de que Deus está purificando a sua comunhão comigo e com você é que nós somos quebrantados pelo Senhor. Quando o Senhor desce a mim e a você, o pecado deixa de ser justificável. Quando o Senhor desce a mim e a você, a minha e a sua consciência deixa de ser anestesiada. Quando o Senhor desce até mim e até você, a dor espiritual vai reaparecer, porque nós seremos confrontados com o nosso próprio pecado. E o versículo 9 afirma que a ferida chegou até Judá. O pecado que parecia distante, agora estava dentro daquele povo. Santidade na comunhão começa com sensibilidade restaurada. Se nós não tivermos sensibilidade no tratamento, no relacionamento com o Senhor, nós estaremos perdidos. Onde não há dor pelo pecado, a comunhão já está adoecida. E nós precisamos olhar para dentro de nós e sentir dor com o pecado que cometemos. Porque se isso não se torna uma realidade na minha e na sua vida, nós estamos muito distantes do Senhor. Mas a purificação não fica apenas no nível da consciência, ela atinge uma estrutura de vida comunitária, como nós podemos ver nos versos de 10 a 12. Ele vai dizer assim: não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra, passa, ó morador de Zafira, em vergonha, nudez,
A moradora de Zanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu o Senhor, o mal, até a porta de Jerusalém. Então agora nós vamos ver que esse nível de purificação precisa atingir a vida comunitária. Então, quando o Senhor desce, Ele torna visíveis as consequências da nossa infidelidade. E aí você pode se lembrar do seu pai ou da sua mãe, se você foi evangélico, se foi criado no evangelho, dizendo assim: olha, o pecado tem uma consequência. E tem gente que olha para essa consequência do pecado como uma consequência futura, não é? Olha, um dia vai chegar o juízo final e você vai receber a paga pelo seu pecado. Não. Nós já começamos a desfrutar do nosso erro a partir do momento que temos consciência de que erramos. E aí, então, nós vamos colher as agruras do pecado, do erro. Por isso, então, Miqueias menciona diversas cidades, usando jogos de palavras que associam os seus nomes à vergonha, à destruição. Cada cidade que você vê aí representa estabilidade, organização e segurança. E o que o texto nos mostra então, pastor? Quando a santidade é negligenciada, meu irmão e minha irmã, a desordem se espalha, por mais que a cidade esteja estável. O pecado pactual nunca é meramente individual, ele afeta relações, ele afeta a liderança, ele afeta a estrutura, ele afeta testemunho público. A comunhão corrompida produz, então, uma fragilidade coletiva. E quando o Senhor desce, Ele permite que as consequências revelem a profundidade da nossa infidelidade. Santidade não é opcional para a saúde da igreja. É uma prioridade. A purificação, então, avança, removendo aquilo que substituiu o próprio Deus. E aí, eu gostaria de ler com você dos versos 13 ao verso 15. Vai dizer assim, ó: até os corcéis ao carro, ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete, Gate, e as casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Então agora, nós vamos ver que a purificação avança, removendo aquilo que substituiu o próprio Deus. Então nós vamos entender que quando o Senhor desce, Ele expõe e remove os ídolos funcionais do dia a dia. Laquis, ou Laquis, simbolizava uma força militar e uma segurança estratégica. Mas ali começou o pecado de Sião. Por quê? Porque a confiança deslocou-se do Senhor para os recursos humanos. A confiança já não estava mais no Senhor. A confiança estava no governo, que era um governo bélico, um governo de segurança, de força militar. Idolatria nem sempre é imagem esculpida. Às vezes é segurança mal posicionada, e nós precisamos entender e cantamos isso, que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Hoje os nossos ídolos podem ser a influência, a estrutura, a tradição, a aparência de ortodoxia. Quando o Senhor purifica a sua comunhão, Ele toca nesses pontos.
ele remove as falsas bases de segurança. Se você tinha segurança no governo, ele faz assim e o governo cai. Se você tinha segurança no seu marido, na sua esposa, acabou. Não porque ele deseja nos humilhar por sua crueldade, mas porque ele exige uma santidade exclusiva. E nós precisamos entender, tudo que temos é do Senhor. Tudo que somos é para o Senhor. E se nós não cuidamos daquilo que é do Senhor, ou Ele retira aquilo de nós, ou Ele nos retira daquela posição. A comunhão pactual é monoteísta, não apenas na doutrina, mas na confiança prática. Por isso, o clímax do texto revela que a purificação pode ser profundamente humilhante. E aí, o versículo 16, quando nós lemos ele, nós vamos entender que quando o Senhor desce, Ele humilha sim, mas para restaurar a santidade. E aí ele vai dizer assim, no versículo 16: Faze-te calvo e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Traduzindo, raspai a cabeça. Uma imagem de luto para aquela época. Uma imagem de uma perda pública, de uma vergonha. A purificação dói, irmãos. Mas o propósito não é destruição final. O propósito de Deus com essa purificação é fazer com que nós possamos retornar, ou nós possamos olhar para o nosso propósito de restauração pactual com o Senhor. O Senhor disciplina porque ama a sua comunhão comigo e com você. Ele não tolera pecado permanente dentro do seu povo. Por isso, então, santidade na comunhão não é legalismo. É fidelidade à aliança. E aí, nós vamos ver que Deus prefere um povo quebrantado a um povo orgulhoso. Mas, assim como de manhã, nós temos um problema. O problema não era apenas Judá antiga. O problema é perene. Podemos preservar a forma de comunhão enquanto perdemos a santidade dela. Somos inclinados, então, a 3 coisas. A primeira, normalizar pecados respeitáveis. A segunda, defender doutrina sem mortificar o nosso orgulho. E a terceira, cultivar uma aparência espiritual sem integridade real. A comunhão, meu irmão e minha irmã, se torna externa quando o nosso coração se torna dividido. Se o Senhor descesse apenas em santidade judicial absoluta, como vimos na parte da manhã, nenhum de nós permaneceria. E essa é a gravidade do texto. Mas para um problema humano, existe sempre, como eu falo, uma solução redentiva. A descida definitiva de Deus não foi apenas para julgar, mas foi para redimir aquele povo. O Filho Eterno, então, Cristo Jesus, assumiu a verdadeira natureza humana, permanecendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 2 naturezas distintas em uma só, sem confusão ou divisão. Na cruz, o juízo pactual foi satisfeito. Cristo suportou a condenação que a nossa infidelidade merecia. Por isso, então, agora, quando o Senhor purifica a sua comunhão, Ele o faz como Pai que santifica e não como juiz que condena definitivamente o seu povo.
A santidade, então, exigida é a santidade provida e aplicada pelo próprio Cristo. E aprendemos isso na nossa confissão de fé, assim como vimos hoje de manhã. Agora à noite, de manhã falamos do capítulo 29 e agora do capítulo 17, quando Deus preserva os santos, mas também os disciplina. Podemos ver também no capítulo 13 que a santificação é uma obra contínua do Espírito Santo. Nós não podemos parar, vou me santificar hoje, mas amanhã, segunda-feira, eu estou de folga, então eu estou livre. Não. A gente não pode tratar assim. A santificação é uma obra contínua. A nossa comunhão é sustentada pela graça soberana do nosso Senhor. Mas é marcada por uma busca real, minha e sua, de santidade. Disciplina não contradiz o amor. Ela o confirma. Para sermos santos, precisamos ser disciplinados. Para sermos achados em Cristo, precisamos ser disciplinados por Cristo. Aprender no dia a dia como Ele quer lidar conosco e não como nós queremos lidar com Ele. E aí nós podemos fazer algumas aplicações necessárias. Examine se a sua comunhão, meu irmão e minha irmã, é apenas formal ou se ela é verdadeiramente santa. Peça ao Senhor sensibilidade renovada para tratar o seu pecado. Identifique ídolos funcionais que competem com Deus dentro do seu coração. Receba a disciplina como um instrumento de purificação. A disciplina do Senhor sobre mim e sobre você é para nos purificar. Busque santidade relacional na família, na liderança, no trabalho, na igreja. Santidade não é isolamento, meu irmão e minha irmã. Santidade é fidelidade na comunhão. Quando o Senhor desce para purificar a sua comunhão, Ele não destrói a sua aliança, Ele a protege. Ele revela o pecado, Ele expõe falsas seguranças, Ele humilha, como nós vimos, mas Ele também restaura. A pergunta não é se Ele desce, a pergunta é, quando Ele desce, encontrará em nós resistência ou arrependimento? Seremos tratados pelo arrependimento ou seremos talvez ignorados pela resistência? Permita que o Senhor trate profundamente a sua comunhão com Ele e com os seus irmãos. Não resista à purificação, não negocie o pecado, não proteja os seus ídolos. Que o Senhor, que desce para purificar a sua comunhão conosco, nos encontre desejosos de uma santidade real, para que a nossa comunhão seja santa, viva e pactualmente fiel. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um restante de domingo abençoado e abençoador. Que sejamos sempre homens e mulheres cheios e cheios do Espírito Santo. Amém. Nós agora estaremos entoando um louvor e você que veio preparado para trazer à casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento então de nós entregarmos ao Senhor também, além dos dízimos e as ofertas, os nossos corações. Pastor, eu